Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo aí conseguindo me ouvir bem? Todo mundo ouvindo? E bacana. Então, pessoal, a gente fez um desafio e prometeu que hoje a gente ia responder algumas perguntas. E nós tivemos muitas perguntas, então eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu separei algumas perguntas, que na verdade acabaram sendo os primeiros, e é, quem não foi respondido não vai ser respondido hoje. Eu vou responder pelo WhatsApp. Então, vocês vão mandar para mim o seu zap e vai dizer: Simone, não foi respondido, meu nome é fulana, Larissa, não sei quem. Aí eu vou pegar e vou no zap e vou te responder pelo zap, tá bom? É assim que a gente vai fazer nesse curso inteiro, porque esse webinar tem a ver com o curso que a gente vai dar, aonde eu me dei a missão de levar conhecimento, e mesmo viajando muito, dando muita consultoria, correndo, quanto mais em época de convenção, que eu fico louca dando palestra, eu falei assim, ou a gente leva o conhecimento, ou nunca acontece, aquela coisa de vou conseguir tempo não existe, né, na nossa vida. Então, por isso que a gente vai fazer esse webinar, e é a melhor maneira, porque eu gosto de bater bola. Então, estamos aqui para isso. Então, eu vou lá, deixa eu falar só para vocês quantas pessoas, tá? Quantas pessoas não? As pessoas que eu vou responder hoje, porque, inclusive, eu responder dentro da palestra. Algumas. Então, temos Marcos Vinícius, Eduardo Nunes, Thaís, Marcelo, Rafael Deschamps, temos Larissa, temos Ricardo, temos Catiane, ou Catarine, não, acho que é Catiane, Luciano e John. Então, esses a gente vai falar hoje um pouco com vocês. Os outros a gente vai responder pelo celular, tá bom? Vai me dar o zap e eu vou responder pelo celular. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente só vai conseguir desenvolver uma gestão voltada para sellout se a gente tiver, primeira coisa, o dever de casa, um bom planejamento. E esse planejamento, quanto mais eu entro dentro das empresas para dar consultoria para trade, mais eu vejo que é um planejamento que tem que envolver, sei lá, que tem que envolver selling, que tem que envolver a área comercial, onde a gente trade tem que se apropriar desse trabalho também com a área comercial, ajudar e junto, e onde a gente, quando é comercial, tem que se apropriar de toda a inteligência trade. Por isso que é importante, hoje, quando eu falo de estratégia, que essa estratégia está ligada à execução. Tem algumas perguntas aqui, por exemplo, Simone, esse ano eu tenho a missão de aumentar 30% da venda, como é que eu faço para aumentar 30% da venda? Primeira coisa, eu vou falar com vocês lá do planejamento. Ah, eu vou ter que fazer sellout em todos os meus clientes da curva A e C. Calma, não é assim. Talvez nem você consiga, aí depende do seu negócio e do que você tem na manga para usar para fazer a ação de sellout. E a primeira coisa, você tem que focar em alguns e definir isso já no seu planejamento de venda. Em quem que é possível você já dar um salto quântico. Então, a gente vai falar de onde você vai botar a sua energia. Porque não adianta sair atirando para todo lado. E é a mesma coisa no planejamento de trade. A lógica é a mesma. Então, a gente vai estar falando isso dessa forma, tá bom? Eu queria dizer para vocês que eu tive a honra na minha vida de ajudar grandes empresas. E pequenas e médias, né? Porque eu brinco dizer que meu sonho, eu sempre sonhei, meu ídolo ideal, perfeito, sempre foi Robin Hood. Quem me conhece sabe o quanto eu sou engajada social e o quanto eu gosto de ajudar quem precisa. E então eu amo também trabalhar para pequenas, mas as pessoas dão muito mais valor quando você fala das grandes. E com certeza é muito bacana ter ajudado grandes empresas a estruturar a área de trade, a estruturar essa virada cultural do selling para o sellout. Mas eu também acho muito bacana pegar empresas pequenas, nacionais, onde a gente ajudou a alavancar e virar, sabe, empresas que começam a aparecer em news, que começam a dar trabalho, começam a fazer coisas. Então, a gente tem história bacana para contar de A a Z, dos diversos segmentos, e a gente vai fazer isso no curso, dando exemplos claros. Então, hoje eu queria botar um depoimento que muito orgulho me deu, que foi do Eduardo Castro, da Souvenir, e ele acabou de mandar para mim a seguinte gravação. Então, eu vou botar aqui para vocês verem o que ele fala do trabalho de virada cultural do sell-in para o sell-out, tá bom? Então, esse é o Eduardo Castro. Olá.
Pera aí um minuto, pessoal, porque eu fiz alguma besteira, óbvio, né? Pera aí que eu tenho que passar o vídeo para cá. Quer ver? Quando eu coloco, tem que dar play. Olá. Bom, quando nós chamamos a Simone Terra para nos ajudar na mudança da cultura de Selim para uma visão trade e com uma cultura focada mesmo em sellout, nós estávamos no início, era simplesmente um pensamento, e depois de todo o trabalho que ela nos ajudou com diagnóstico, plano de ação, ferramentas necessárias e mensuração de tudo isso, hoje nós podemos afirmar que graças a todo esse trabalho em conjunto com a Simone Terra, a Souvenir está no momento de cultura de sellout. Então foi muito importante todo esse momento, toda essa construção, onde a Simone nos ajudou a abrir os olhos e também os caminhos corretos para transformar a cultura de toda a empresa. Um abraço, eu sou o Eduardo Castro, gerente sênior de marketing da Souvenir. Então, por exemplo, no caso do Eduardo Castro, trade está embaixo de marketing dentro da Souvenir. E aí isso acontece em cada empresa. Quando a gente entrou para fazer um trabalho lá de trade, e depois a gente acabou estendendo isso para a área comercial, formando equipe direta, formando equipe indireta, fazendo um trabalho muito mais amplo para poder de verdade conseguir mudar a cultura. Porque a gente fala que isso é uma coisa de atitude e hábito, mas precisa chegar lá. Então, hoje, a gente resolveu fazer o seguinte, a gente vai falar aqui de uma coisa muito importante, que é a estratégia. Vamos falar dessa estratégia um pouco? Porque no próximo webinar, que também vai ser gratuito, que vai ser no dia 5, é isso, Fred? Que vai ser no dia 5. Aí a gente vai falar mais uma coisa, uma parte tática. Mas hoje eu já vou avançar, porque muita coisa do que me perguntaram aqui já está dentro da parte do planejamento voltado para sellout, tá bom? Então, a gente vai aqui começar aqui quais são os desafios para fazer sellout em 2019. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, o curso que a gente vai dar rapidamente ele vai ser online, presencial, comigo, tirando dúvida de vocês, de gestão de Selim com foco em sellout, aulas ao vivo, interação em tempo real, alguns exercícios práticos que eu vou propor para vocês fazerem na vida de vocês, e debater comigo, ou fazer pergunta aqui dentro da sala, e vamos dar conteúdo para ser realizado e utilizado no seu dia a dia, porque a gente é prático, a gente gosta de fazer, e fazer com ação, né? Outra coisa legal, o conteúdo, ele é bastante vasto. Ele vai desde porquê, quais os desafios e a estrutura dessa evolução comercial, em que envolve trade e envolve uma estratégia comercial voltada para gestão de carteira, voltada para sellout. E aí vamos para a aula 2, que é o que a gente vai falar um pouco hoje nesse resumo, que é a missão cada vez mais estratégica do trade. Então, é shopper market, é category vision, é selling story, é disso que a gente vai falar hoje um pouco aqui, e aí vai envolver a coisa do planejamento inevitável, categoria, etc. Depois a gente vai passar para um modelo de desenho de execução. Aí, como que a gente estrutura mesmo? Canais, go-to-market, portfólio de produto, por canal. Aí a gente vai falar de material merchan. Então, é uma parte de trade que é fundamental até para ajudar o pessoal a fazer, de selinha, a fazer sellout. Senão fica complicado se eles não têm um pouco essa estrutura. Simone, mas e eu que não tenho, sou vendedor? Eu vou dar hoje algumas dicas para vocês mesmo montarem o seu, para você não ficar tirando à toa para todo lado, para você ter a sua estratégia. Quarta aula, como é que se faz essa virada com a equipe comercial? Aí aqui a gente vai de verdade entrar em processo, dizer como que a gente vai trabalhar, todo o sistema para fazer com que isso aconteça, de reconhecimento, de cultura, de avaliação, de capacitação. A gente vai explicar um pouquinho o processo que você tem que empreender dentro da tua empresa. E você, pessoa, eu sou vendedor, o processo que você tem que fazer com você mesmo, porque é isso que vai fazer a coisa acontecer, desde o planejamento da tua venda, né, da tua rota e tudo mais. Aí os pilares do selinho de sellout aplicado. Aí a gente vai falar um pouco dessa coisa da gestão, dos KPIs, do formato, porque a ideia é que esse é um curso para gestão. Então, mesmo que você seja só um vendedor, vai te ensinar como é que você vai gerir uma equipe, vai te dar um monte de gancho para você ir para cima, ajudar a construir e subir a tua carreira, inevitavelmente. A necessária aula 6, o desenvolvimento da virada comportamental. Sabe por quê, gente? Porque não adianta a gente ensinar
se a gente não acompanhar. Não adianta não dar coach. A gente tem que criar um método de coach. E aí a gente vai falar desse método para um supervisor com a sua equipe, para um gerente com essa equipe, de um diretor para um gerente e de processos que a gente implementou em empresas diferentes para que isso vire de verdade um hábito e uma cultura e que a gente possa avaliar isso, né? Depois a gente vai falar da liderança e dos multiplicadores. Qual é o papel? Qual o meu papel enquanto liderança, enquanto gestão, para fazer que isso aconteça? Como é que eu tenho que me portar? Como é que eu vou para campo e como é que eu tenho que girar essa roda dentro de toda a cadeia? Como é que vai ser a reunião semanal? Como é que vai ser a preparação do kickoff? Como é que eu vou preparar as equipes e dar o meu coach ali em vivo? E como é que eu vou fazer isso em campo com avaliação, etc. E depois a atuação da equipe de venda voltada para sellout. Como isso é uma urgência, o tema 8, que eu estou falando do tripé do sellout, no tema 8, para o vendedor, eu já até falei disso no primeiro webinar. Então, no primeiro ou no segundo, esse é já o terceiro webinar. Então, a gente vai dar mais um antes de começar o curso. Esse webinar, eu falei desse tripé e, logicamente, na aula 8 eu vou aprofundar. Negociar voltado para sellout, exposição, ativação no ponto de venda e relacionamento técnico voltado para gerar rentabilidade para varejo. Então, aqui é maravilhoso para quem está em cargo de gestão, de trade ou de comercial, preparar suas equipes com esse tripé, que é fundamental, mas também para quem é vendedor, olhar esse tripé e entender como é que ele vai atuar na prática com isso. Então, nisso, detalhe, todos os webinars que a gente fez, vocês vão ter, tá gravado lá, quem fizer o curso vai ter acesso a tudo isso, tá bom? E é legal que vocês vejam e revejam e verdadeiramente compreendam isso. Então, outra coisa legal que eu queria falar para vocês, que tem umas condições especiais muito legais hoje para vocês. Primeiro, assim, se a empresa tiver grupos com mais de 4 pessoas, mandar um e-mail para o frederico@sterra.com.br. Aliás, o Frederico está aqui com a gente. Frederico, vem cá, porque o Frederico é um gato. Eu vou mostrar que eu só trabalho com um homem bonito, sempre foi assim, sempre será, não é à toa. Então, o Frederico está aqui, ele é coordenador. Tudo bom? Boa noite. Coordenador de marketing da gente, e ele está antenado, ele que está organizando todo o processo do curso, e ele vai bater bola, dependendo do número, tem redução de preço, sim, bem bacana. Uma outra coisa fundamental, que aí é agora 1, 2, 3, né? Que é o bônus especial para os 30 primeiros inscritos a partir de agora, porque nós já temos alguns inscritos, mas esses que vão se inscrever agora vão ganhar 2 cursos pelo preço de 1. Então, são os 30 primeiros que vão ganhar este curso, e eu vou dar em seguida um curso fundamental chamado Soluções in Store. Esse curso ensina você a entender tudo de varejo. Como é que eu tenho que trabalhar varejo, o que é importante dentro do varejo, merchandising, circulação, layout, composição de layout, formação de equipe dentro do ponto de venda, quais são os desafios do varejo em sellout, estoque, uma série de coisas. Aqui é voltado para você entender tudo de varejo, tá bom? É o próximo curso que a gente vai dar. Isso vai te ajudar a negociar voltado para varejo. Então, esses 2 cursos, você vai ganhar 1 de graça. Você vai ter os 2 pelo preço, na verdade, de 1. São só para os 30 primeiros inscritos, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou me apresentar, vocês podem ler tudo a respeito da minha pessoa no meu site, que é www.sterra.com.br. Lá vocês veem quem eu sou, o que eu fiz, meu percurso, e mais do que isso, vocês veem as marcas para quem eu trabalhei. E tem muito mais do que essas marcas que estão aqui. Aqui são exemplos para dizer, olha quantos segmentos diferentes a gente teve a honra de atender, e clientes nacionais e internacionais, mas lá no site tem muito mais gente e que a gente também tem muito orgulho de ter atendido, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Hoje vamos falar daquela aula que vai ser a 2, e o tema é estratégias para um sellout de sucesso. Então, dentro desse tema, a gente vai dizer o seguinte para vocês. A gente tem um caminho, e é esse caminho que a gente vai trabalhar na aula. Hoje eu vou dar aqui um exemplo rápido, mas na aula desse tema a gente vai aprofundar. A questão é o seguinte, primeira coisa, inevitável, eu preciso conhecer o shopper. E aí foi ótimo que eu tive aqui uma pergunta, que foi, se eu não me engano, da Catiene, né? Que foi o seguinte, Simone, como é que eu faço para conhecer meu shopper?
Gente, primeira coisa, para conhecer o shopper de verdade, eu preciso ir para onde o shopper compra. Se é online, eu preciso descobrir quem é que está plugando online, inclusive é muito mais fácil, geralmente. E se é dentro do ponto de venda, eu preciso fazer uma pesquisa. Eu preciso entender quem é o perfil que está comprando na gôndola. Não adianta eu entrevistar lá na entrada do ponto de venda. Por quê? Porque tem um monte de categoria que as pessoas esquecem de comprar. Então, eu preciso entender quem está comprando. E aí, depois, se eu quero aprofundar outras coisas, inclusive, eu vou ver o quê? Planejamento, quem está indo comprar, compra o quê? E se eu estou na lista ou não de quem está nesse planejamento. E aí, de verdade, se faz a compra ou não. Então, a gente tem cases muito legais que a gente vai falar de como é que tem algumas categorias com dificuldade para vender, porque as pessoas nem lembram que ela existe. Então, vamos falar de cara rapidamente. Papel alumínio, papel de plástico, esponja e uma série de outras que as pessoas esquecem de comprar. Meia fina e outras coisas. Então, a gente precisa conseguir fazer com que essas pessoas, o nosso esforço dentro do planejamento, ele vai ser muito diferente do que o nosso esforço numa categoria de obrigação. Primeira coisa fundamental, na hora que eu entendo esse meu shopper, quem ele é e como ele vem comprar, qual o percurso da compra que ele faz, né? Como é que ele interage, em que tipo de compra eu estou, não, sou planejada, sou de impulsão, produto de obrigação, produto de desejo. Quando eu começo a entender essa realidade toda do meu produto, da minha marca, ou da minha linha de produtos, quando eu trabalho com uma linha de produtos, eu vou entender a importância que tem eu botar dinheiro em ilha, ou energia, às vezes tem segmento que nem é dinheiro, é energia, em ilha, em pilha, corredor central, corredor específico. Por quê, gente? Porque não é a mesma coisa. Então, não adianta eu proibir um produto altamente planejado, com alto grau de decisão, e ficar investindo tubos de dinheiro em corredor central, que é o corredor mais caro. Porque, sinceramente, esse produto já vai ser comprado, ele já é planejado. As estratégias têm que ser, mas eu quero tirar da minha concorrência. Tá, legal, eu posso fazer uma ação, colocar um investimento ele lá no corredor central para você ter uma apreensão do produto, fazendo com que a pessoa nem chegue lá na gôndola. Simone, eu sou uma marca forte, decidida, Coca-Cola, né, por exemplo. E com alto grau de decisão, e eu estou sendo altamente canibalizado de quando o shopper chega lá dentro da seção. Cerveja está passando muito por isso, inclusive. Que aí tem 1000 novidades, 1000 coisas, e ele se encanta e vai nas outras coisas. Aí sim, vale a pena eu fazer esse investimento. Mas se não é isso, aí, sinceramente, talvez outras estratégias. Vamos pensar, por exemplo, categorias de segurança. Categorias onde eu quero comparar, porque são técnicas específicas. E aí o que eu tenho que dar um show é na minha embalagem, é na minha comunicação merchan, porque inevitavelmente o shopper vai dentro da sessão. Quando ele vai dentro da sessão, como é que eu vou fazer para encantar ali dentro daquela sessão? É muito diferente de uma categoria que o shopper nem lembra, não anota, igual algumas categorias de desejo, não está na lista dele. E eu tenho que gritar e pular na frente dele e ficar encantado igual chocolate. Então, é uma outra realidade. E a forma que eu vou conduzir para impactar ele no percurso da compra dele, ela vai ser voltada para isso. Então, outra coisa, mapeamento e ativação dos pontos de contato. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco melhor disso também. É fundamental. Aonde que eu vou comunicar? O que eu vou comunicar e como eu vou comunicar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Coca-Cola Retry. Coca-Cola, aquela que a gente troca, leva em garrafa. Ou a Antártica, Guaraná Antártica também. Esses novos produtos que, para brigar com as tubaínas, que estão com uma qualidade excelente, marcas que surgiram regionais que também estão fazendo uma entrega excelente. O que eles fizeram? Criaram uma embalagem, tiraram o custo da embalagem, a verdade é essa. Então, vamos tirar o custo da embalagem, vamos ficar só com o custo da lavagem da embalagem e vamos fazer mais barato para você levar. Mas, gente, se a gente não fizer uma comunicação, porque olha só, isso aí está andando para trás. E andando para trás, ninguém quer mais agora ficar carregando embalagem, leva embalagem, traz embalagem. Então, o apelo para essa compra precisa ter toda uma estratégia de percurso, inclusive do varejo, porque o varejo tem que se interessar em fazer isso. Então, é muito importante a gente pensar nisso também. Desenvolvimento da marca e da categoria. Olha só, gente, CAM, que é o Key Account, que é o quê? Que é
quem negocia dentro da indústria com grandes redes, que tem que ter uma visão muito mais analítica de negócio, né? Um grande desenvolvedor de negócio. Gente, vamos falar a verdade, a gente não vai conseguir, porque olha só, o varejo está lá e a conversa dele vai sempre ser brigar por preço, a não ser que ele entenda valor no que você vai propor. A não ser que ele entenda que você está ali para alavancar a categoria, não só você. Ele cada vez quer mais essa conversa, porque todo mundo quer ganhar. Então, é importante desenvolver, a gente vai falar também disso com mais estratégia para você desenvolver alguns clientes. Você vai pegar seus clientes da sua curva A e você vai desenvolver uma estratégia de planejamento com esses clientes. Alguma coisa que vai os ajudar a gerar tráfego para dentro da loja, a gerar giro daquela categoria de produtos, a vender o teu produto, a ganhar mais rentabilidade. Então, isso tem que estar dentro desse planejamento, porque isso não vai ser com todo mundo. E nem é com todo mundo que eu tenho energia. Na boa, vamos pensar nos 80-20 e vamos fazer uma proposta mais adequada para quem traz de verdade dinheiro para a gente, né? Comunicação 360 e PDV eficaz. Eu tenho que desenhar minha estratégia. Quem é que eu vou ativar o quê? Às vezes eu penso, por exemplo, distribuidor. O distribuidor, ele trabalha, às vezes, com várias marcas. E não adianta eu achar, quando eu tenho 5 marcas muito fortes, que o vendedor vai conseguir chegar no ponto de venda e ativar tudo. E eu tenho que, distribuidor, ter uma estratégia trade. Eu tenho que desenhar o que vai ser ativado naquele momento. E se eu sou essa indústria que está lidando com esse distribuidor, eu preciso já fazer esse planejamento para o meu ano inteiro, para eu ter meu espaço no momento que eu preciso trabalhar. E com que marca? Porque não serão com todas. Então, a gente precisa de fazer essa estratégia desse planejamento muito bem. E a gente tem que ter a fotografia do sucesso. Onde vai ter o material, de que forma vai estar, em lugar comum. Porque, gente, eu não posso cobrar nada e nem pedir nada para a minha equipe comercial se eu não ajudo a minha equipe comercial a entender onde a missão de estar aquele produto. Qual é a ocasião de compra que vai com aquele material de comunicação? Então, dependendo da categoria, essa história é muito importante. Então, a gente vai falar também desse trabalho. E dessa missão de estrutura de atendimento aos canais, o go-to-market. Como é que eu vou atender os meus diversos canais? Como é que eu vou fazer ações de sell-in, de sell-out, promotor, para direto, para indireto? Como é que a gente vai trabalhar essa estrutura? Também super importante isso dentro da aula. E o desenho do modelo, como é que vai operar na prática? Vamos pensar num exemplo? O vendedor que account, ele não está no Brasil inteiro. Muito bem, quem é que vai cuidar daquela loja lá em Curitiba? Ah, mas em Curitiba eu só tenho representante. Muito bem, o representante é responsável pelo sell-out daquela loja de Curitiba. Ele é responsável pela venda, de fazer o sell-in e o sell-out das lojas dele, mas você tem que pensar no modelo de remunerar esse representante para ele ser responsável pelo sell-out. Senão, nunca o seu sell-out de verdade vai acontecer negociado. Ah, mas eu tenho promotor de rota, eu sou um produto muito forte, tenho promotor contínuo dentro do ponto de venda. Ótimo, muito bom. E quem é que vai dialogar com um discurso mais bacana com o chefe de seção? Quem é que vai estar lá na loja quando o seu concorrente for mudar o planograma? Você precisa de um representante da tua marca, de conceito da tua marca lá em Curitiba. Então, isso é importante, eu casar uma estratégia, a gente vai mostrar um exemplo, para conseguir fazer essa estrutura funcionar voltada para sell-out. Outra coisa importante desenho e operação do modelo de execução. Ah, já falei. Outra coisa, contínua motivação e engajamentos das equipes de sell-in e sell-out. Gente, cada vez mais, a gente tem que fazer uma roda girar, onde todo mundo está animado, correndo, levando conhecimento, multiplicando conhecimento. Eu adoro falar para a equipe comercial o seguinte, sabe quem são suas mãos dentro do ponto de venda? Os balconistas, os repositores, os promotores, os chefes de seção, porque você não vai estar lá o tempo inteiro. Então, o teu show dentro do ponto de venda ele tem que ser total. Cada vez que você entra, falar com todo mundo, cumprimentar, ensinar, levar conhecimento, mostrar o quanto que você dá de resultado, mostrar o quanto aquele produto ali gira mais, traz mais resultado. Então, você tem que ser um cara desenvolvedor. Por quê, gente? Porque é muito simples. Daqui a pouco, as operações de DI serão uma realidade. Vamos olhar para o mercado e me diga quem era Airbnb, quem era Facebook, quem era quem era Amazon há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, olha o que virou. E agora está indo para dentro do varejo físico.
porque isso também vai acontecer com a necessidade de eu falar com esse shopper em todos os canais que ele está interagindo. Então, até isso, você, que as várias perguntas, como é que eu vou ajudar, como é que eu vou vender no meu cliente com 30% de aumento, ajudando o teu cliente a vender. Então, você tem que falar até de mídia social, até pensar em ações que você vai propor para ele, que vai ajudar a alavancar a gente e levar a gente dentro da loja dele para vender. Ações que vão aumentar o ticket médio dele. Ações que vão dar incentivo para suas equipes dentro do varejo. E aí, até disso a gente vai falar. E isso é fundamental e está dentro dessa curva aí do planejamento. Então, olha só, vamos pensar em soluções por missão e ocasião. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual é a natureza da compra? O que é, Simone, esse negócio da natureza da compra? Planejado e não planejado? Marca decidida ou não decidida? Qual é o grau de decisão pela minha marca? Quanto eu sou ou não planejado por canal? Vamos pensar em cerveja rapidamente? Olha só, cerveja em hipermercado é planejado ou não é planejado? Cerveja em conveniência é planejado ou não é planejado? Cerveja em bar, cerveja em restaurante. Então, quando eu vou pensar, aí você vai falar, Simone, cerveja é planejada em tudo. Eu vou dizer para vocês, é verdade, mas tem graus de planejamento para cerveja. E aí, muito bem, e decisão de marca? Porque, olha só, vamos pensar numa coisa de ocasião de compra, ligado a planejamento, para falar de cerveja. Você vai comprar num hipermercado, qual é a tua lógica? Ou num atacarejo? Você está indo fazer uma compra de economia. Você está indo fazer a tua grande compra, está indo para fazer economia, e quando você está indo para fazer economia, no fundo, cá entre nós, você bebe muito bem 3, 4 cervejas, hoje em dia até mais com essas diferenciadas. Mas se você está indo fazer uma compra de economia, às vezes elas não vão entrar no teu ranking, a não ser que elas estejam com uma promoção matadora. Mas das nossas nacionais, você bebe ali 3, numa boa. Então, você chega no hipermercado ou no atacarejo, você vai olhar o que está se apresentando ali. Qual é a promoção? Quem é que está dando, por exemplo, uma bolsa para você carregar a sua cerveja? Ou quem que está dando aquela cobertura, esqueci o nome, para você botar a cerveja dentro? O Fred, que bebe cerveja, deve saber o nome disso, né? A camisinha. Camisinha? Porque... Isso. Ah, viu? Até que eu não sou bebedora de nada alcoólico, mas hoje em dia, infelizmente, mas eu sei que tem a camisinha para botar cerveja. Então, você vai... O que é de verdade que vai fazer ali na hora que você decida pela minha marca? Porque a guerra tá selvagem. Ela é selvagem. Ela sempre foi selvagem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A história de preço, de elasticidade de preço em cerveja, eu vou mostrar um case para vocês que foi construído há muitos anos atrás, em 2008, pela Kaiser, e que já focava em toda estratégia voltada para preço de cerveja. Então, é importante a gente entender o quanto é nervoso alguns mercados com a coisa da elasticidade de preço. Então, vou pensar, continuar na nossa ocasião. Então, ali, as estratégias são essas nesses canais. Mas muito bom. E na conveniência? Gente, quando que eu compro cerveja em conveniência, que a gente sabe que é um valor um pouco mais alto do que se eu for comprar no atacadão? Quando eu tô 1, 2, 3, preciso agora de cerveja. Preciso para agora, ou estou no caminho de algum lugar, saindo do meu trabalho, encontro com os amigos do lado da minha casa, porque cá entre nós não pode mais beber e andar de carro, apesar da gente saber que no interior do Brasil isso ainda acontece muito, porque tem pouca lei seca, mas o fato é, a princípio, não pode, e senão antigamente se parava muito imposto para beber, né? Mas hoje ainda acontece quando as pessoas moram perto, ou quando um vai dirigir, não vai beber, de você parar numa conveniência no posto de gasolina para beber. E aí eu vou dizer para vocês o que é importante, que esteja gelada. Acabou. Esse critério de decisão, ele é fundamental, mas ele é sozinho fundamental? Não. É fundamental junto com marca. E de maneiras diferentes. Sabe por quê, gente? Porque quando eu recebo os meus amigos na minha casa, e eu vou precisar comprar cerveja correndo, eu desço e vou na conveniência, eu vou comprar 2 ou 3 marcas que os amigos gostam, um atendimento. Eu vou querer que elas sejam geladas, porque é isso, eu estou ali comprando festa da minha filha. Sinceramente, eu não vou comprar na conveniência, eu vou comprar lá no atacarejo, lá no açaí, vou num segmento, comprar um volume, e vou comprar que tiver melhor. Então, é preciso entender que isso é diferente quando eu vou num restaurante e é diferente quando eu vou em bar com os meus amigos.
né? Porque ali no bar com os meus amigos, a cerveja é como eu me mostro para os meus amigos. É a minha imagem. E eu sempre gosto de citar essa frase maravilhosa no livro da Carla Barros, que é uma etnógrafa que fez um trabalho incrível com empregadas, quando uma mulher disse o seguinte para ela, a frase... Isso foi muito legal. Por quê? Porque isso dá o status do que uma marca traz para uma pessoa, né? E por causa disso, que depois a Skol... Olha só quando a gente fala de planejamento estratégico. Skol perdeu muito espaço para a Skin com uma cerveja que eu acho que chamava Piriguete. Teve um lançamento da Skin chamado Piriguete, era uma cervejinha de R$1. Era uma embalagem de R$1 para pegar quem está na rua mesmo, pulando o carnaval, na festa de Iemanjá, foi lançado por ali aquela piriguete. Por acaso eu dei uma convenção para L'Oréal no Forte, na Praia do Forte, e depois eu estiquei para conhecer a festa de Iemanjá em Salvador, porque foi logo antes da festa de Iemanjá. E quando a gente chegou, eu vi esse negócio da piriguete na rua, falei, caramba, isso foi matador. Pois bem, a Skol teve muito problema de perda de mercado. E o que ela fez? Parece difícil, mas não é. É necessário. É o novo marketing de guerrilha. É uma estratégia de criar embaixadores. Ela foi para dentro das comunidades de Salvador e ela pegou lá dentro das comunidades os grandes bebedores de cerveja. E ela pegou esses bebedores e fez o quê? Falou, olha só, você quer ser meu embaixador? Ela botou uma geladeira de Skol dentro da casa deles, onde ela repunha constantemente, ele está sempre com o Skol na mão. Então é o cara que está lá na boa, que todo mundo gosta de ver, que está no bar, ele é uma referência, ele é o sarado, ele é o descolado, né? Ele é o pega todas, ele é o cara. Esse cara é o formador de opinião. E ele é um bebedor de Skol, então ele é que está representando a marca. E assim foi mapeado, e a Skol reverteu a queda dela em Salvador com essa história. Isso foi um case apresentado no mercado muito bacana, um tipo de estratégia. Muito bem, então, e a jornada de compra? Como é que eu vou conhecer esse shopper e impactar ele dentro da jornada de compra? Olha só, gente, hoje a gente é multitela. Os jovens, por exemplo, eles estão vendo televisão e estão aqui. O tempo, não só mais jovens, todos nós já estamos nessa realidade. Então, a gente precisa falar com esse shopper nos vários momentos de compra dele. A gente tem que fazer, inclusive, quando ele entrar dentro da loja, fazer ele clicar, conhecer, multiplicar o que está acontecendo para quem está fora. Né? Então, esse caminho a gente vai falar disso também. E da relação com a categoria, com a marca. Então, a gente vai falar dessa solução por missão e por canal. Uma outra coisa importante que a gente vai estar falando para vocês é sobre o mapeamento desses pontos de contato. Como é que eu vou impactar esse shopper em todos os pontos de contato? No ponto de venda, eu tenho ponto de venda, outdoor, busdoor, eu tenho embalagem, eu tenho TV, eu tenho que pensar no mapeamento disso tudo e desenhar uma estratégia financeira viável junto com o marketing, hoje muito junto com o marketing, para ativar o shopper dentro desses pontos. Mas, olha só, a gente aqui vai falar muito de PDV. Então, a gente vai falar muito como é que você impacta ele desde a fachada até dentro da loja. Porque a gente precisa fazer essa venda acontecer lá dentro, tá bom? É muito importante isso ser dessa forma. E vamos falar de shopper marketing. Óbvio, por quê? Porque o pessoal de trade que está desenhando uma estratégia de impacto nesses pontos de contato, ele precisa pensar como é que ele desenha uma estratégia que fala com o shopper antes da compra, durante a compra e após a compra. Hoje, a missão do trade junto ao marketing é conseguir girar isso que é o shopper marketing. Então, a gente vai explicar esse processo, porque, olha só, se você olhar à esquerda aí, você tem todos os pontos de contato. Call center, magazine, web, telefone, SMR, CRM, você tem todos os pontos de contato, você tem a sua rede social. Olha que interessante isso aqui, gente, um exemplo de uma matriz de shopper marketing de uma rede chamada Darty, na França, de eletrodoméstico. Olha o que entra para ela como ponto de contato. Uma das coisas é isso aqui, você quer ver? É o cara que entrega, tá aqui, equipe de entrega. A equipe de entrega é ponto de contato. Por quê? Porque ele entra dentro da tua casa. É igual caixa. Caixa é ponto de contato. E outra coisa, nós temos a função, nós vendedores, por exemplo, de levar para o varejo, se você quer que o varejo venda, ensinar vendedor de varejo a vender.
dá toque para vendedor de varejo, por causa daquele problema sério que vendedor de varejo às vezes não vende, sabe o que ele faz? Ele é igual tira pedido, ele atende o pedido que a pessoa faz. Vivo falando isso no segmento de farma, vivo falando isso no segmento de pet, vivo falando isso no segmento de material de construção. Chega a pessoa na loja e diz, eu quero tal coisa, não tem, ou pega ali. Não tem nenhuma abordagem para elevar o ticket, para vender o mix, para ensinar a pessoa que tem sequência de coisas a usar e a fazer. Então, isso é fundamental. Então, tanto o balconista, o vendedor é fundamental, mas no caso da Darty, entrou aqui a equipe que entrega em casa. Então, a gente vai também falar disso melhor, porque esse cara, ele é determinante. Ele chega dentro da tua casa, ele instala a televisão, ele faz alguma coisa. Outra coisa que é fundamental é a construção do selling history. Eu estou falando de quê, gente? Eu estou falando de uma inteligência para vender, de um conhecimento. Eu estou falando de você ter dados, se preparar. Através de tudo que você tem, você cria o quê? Uma preparação de insights para escrever uma estratégia que conta a história. Porque lembra quando a gente falou do problema do key account? Qual é o maior problema hoje do key account? É conseguir diferenciar a relação dele com o grande varejo, com a grande rede. Então, ele precisa de ter uma ajuda, e muitas marcas dentro do varejo essa ajuda, para poder gerar um encantamento do shopper e sair do óbvio e conseguir aumentar o ticket da categoria. Assim como fizeram café, assim como foi feita a categoria de pet. Gente, vamos pensar numa coisa maravilhosa, Nutella. Nutella é uma marca que precisou criar hábito dentro do Brasil. Ela veio num lugar de uma categoria que não existia, ou que é hiper confusa, que é a categoria de espalháveis, e ela conseguiu se posicionar e puxou junto depois veio um monte de produtos junto com Nutella. E o que acontece de interessante? Acabei de ver o Rogério Lima, consultor fantástico, professor da SPM, parceirésimo, estratégico, muito bacana. Ele acabou de mostrar um vídeo incrível da loja Nutella de experiência em Nova York. Então, olha só, estamos falando de sair da caixa e contar histórias de venda, de processo de venda, que, por exemplo, as de eletro já fizeram há muito tempo com as Eletro Store, de Sony, que foi a primeira que eu vi, depois veio todo mundo, hoje Samsung, todo mundo está aí. Nossa, Nokia, quando era Nokia, ela tinha lojas incríveis, todas coloridas, que mudavam de visual, merchandising, era incrível. Mas a gente não precisa nem falar disso. Vamos para a categoria de café dentro do supermercado e a gente vai ver isso acontecer. Então, a gente vai ver esse processo acontecer em cervejas, a gente vai ver processos de compra que viraram rituais. E é isso que a gente precisa fazer acontecer. Então, esse processo, essas estratégias, essa implementação e depois essa avaliação para fazer o rollout, para fazer a multiplicação é muito importante. E aí, a comunicação, né, gente? Eu tenho que pensar numa comunicação 360. Levando solução para todas as necessidades. Então, eu tenho que pensar lá da necessidade desse consumidor, da missão de compra desse shopper, do canal escolhido e do tipo de ativação para esse canal. Então, vamos lá, eu estou com fome, eu preciso comer alguma coisa num local próximo. Canal escolhido, restaurante aquilo. O que tem que estar ativado lá? Diversidade de opção, prato bem apresentado, promoção do dia. Então, eu tenho que começar a pensar nessa missão de compra da qual os meus produtos estão inseridos e pensando por canal, para pensar como é que eu vou fazer diferente dentro desse canal. O que é que vai gerar um impacto diferente dentro desse canal? Então, a gente vai falar de vontade de comer um chocolate. Eu vou comprar chocolate quando eu for na rua. Um lugar de chocolate que tem que estar um canal, loja de conveniência. Eu tenho que ter uma gôndola sem ruptura, eu tenho que ter um checkout ativado com material merchandising e total, de preferência, um incentivo para aquele cara daquela conveniência oferecer o meu chocolate. Ó, se eu não quer levar essas 2 barrinhas de chocolate, alguma ação, qualquer ação que eu vou impactar lá ele. Então, isso é que eu tenho que estar entendendo desse percurso aí da compra. Porque, gente, é fundamental entender que o shopper, ele vai interagir e eu tenho que levar para ele através de dicas, através de símbolos, através de signos, através de temas,
através de campanhas, através de embalagem, a comunicação com ele na ponta. É muito rápido o processo do shopper na sessão quando ele passa. Às vezes, alguns vendedores falam, Simone, eu não tenho nenhum material de ponto de venda. E eu viro para ele assim, você tem um material fantástico, sabe qual é? A organização. Faça uma blocagem do produto que você quer vender. Chama a atenção desse produto. Coloca lá uma comunicação qualquer de promoção. Puxa para frente esse produto de alguma forma. Mostra ele, coloca ele lá no meio da gôndola. Dá um show com esse produto numa própria arrumação. Agora, se a gente está falando de trade organizado, é o trade quem tem que construir essa história dentro do ponto de venda, que tem que construir essa comunicação, que tem que ajudar a vender e que vai definir aonde que vai estar sendo trabalhado. Porque, gente, é importante o quê? Entender que eu preciso de me organizar para impactar. Por formato, por tamanho, por cor, eu preciso de... Essa arrumação, ela por si só já é uma forma de comunicação no ponto de venda. E eu preciso transmitir as informações-chave. Porque para as pessoas comprarem, quanto mais informação elas tiverem, mais elas sofisticam a compra dela. Quando eu entendo que esse produto tem um atributo melhor do que esse aqui, eu vou para esse produto. Assim que eu puder comprar, eu vou para esse produto. E dependendo da entrega, se está ligado à minha saúde, à saúde da minha família, à saúde do meu pet, se ele está ligado a alguma coisa que é muito importante dentro da minha vida, eu vou para esse produto, eu vou fazer o esforço de ir para esse produto. E aí, quais os benefícios que esse produto entrega? Quais as vantagens sobre o concorrente dele? Isso tem que estar muito claro, a equipe toda do ponto de venda tem que saber isso. Isso tem que estar decorado. E se você é trade, isso tem que estar comunicado. Porque é o CBV que vai fazer toda a diferença. É qual que é a característica do teu produto, qual que é o benefício que ele entrega, qual que é a vantagem que ele tem sobre o outro. Eu preciso focar a minha comunicação nisso, desde a embalagem, né? Então, isso é que vai ser o seu diferencial na gôndola. E eu mostro muito, gosto muito de mostrar esse varejo, que chama Aquits. É uma lógica que revolucionou a forma de vender óculos. Então, eu vou mostrar esse case para vocês no curso. É muito bacana, muito criativo e que faz toda a diferença. E olha aqui, gente, presta atenção, vou voltar aqui. Tá vendo o que está escrito ali? Imagina você pegar um quadro negro. Simone, como é que eu vou comunicar isso na loja? Você pega um quadro negro e alguém com uma letra bonita escreve em giz. Não tem material de merchandising, faça, mas faça a ação acontecer, além dessas dicas que eu já dei. Então, isso aqui é a Cutis conta o seguinte na vitrine dela, é o luxo sem o preço do luxo. Que luxo que isso é. Então, ela já te chama para dizer, olha, atenção, eu tenho coisas de luxo por um preço que não é de luxo. Então, já te atrai só para você vir olhar, né? Eu vou falar mais da Cutis nesse processo todo. E aí, eu vou efetuar a venda. Eu vou efetuar a venda com promoção, com garantia, quanto tempo, quantos anos, quanto dura, eu vou assegurar a minha qualidade. Eu vou fazer com educação, formando a pessoa para saber dizer o diferencial, informar, ou para ensinar ele a usar. Olha que legal esse display, gente. Esse display aí do lado de vocês é o seguinte. Essa marca daqui, a Equia, ela lançou 3 cremes para peles diferentes. Então, ela vem aqui e diz para que é cada um deles. E como é que ela vai fazer? O consumidor, às vezes, fica confuso. Tem inúmeras categorias que você olha e fala, mas eu compro esse, será que é esse? Porque a percepção é difícil. Então, ela criou uma coisa muito simples e barata, que é um displayzinho, onde tem uma pergunta, você gira a resposta mais adequada para você. E depois que você monta e você olha e fala, bom, eu estou muito mais no verde do que no laranja. E eu ajudo a você a fazer a sua decisão de compra. Eu vou mostrar exemplos muito legais para você de como pensar nisso para outras diversas categorias. Então, isso também é uma coisa que é fundamental a gente pensar quando a gente fala em estratégia. E o quanto a categoria é importante para cada canal. E aí eu tenho que pensar onde eu vou botar minha energia de atendimento, minha energia de dinheiro, e porque eu tenho lá farmácia, eu tenho key account, eu tenho venda online, sei lá, eu tenho 1000 canais para decidir, e eu preciso saber como é que eu vou trabalhar a categoria em cada um dos canais. O quanto que cada um é importante para a categoria e para mim que estou trabalhando nesse canal. Então, essa minha aula é a aula 2, onde a gente vai falar muito de estratégia, e vai falar do processo que você vai se preparar para ir vender. A gente vai falar do MEAC dos canais, aonde a gente vai falar de quê?
Qual é a proposta de valor que você está entregando? Quais são as operações que vocês vão fazer as mais eficazes, que vão funcionar melhor em cada canal, com o tanto de dinheiro assim que você tem? Como é que você vai gerar uma estratégia para crescimento dessa categoria com o teu parceiro varejista? Isso é fundamental, porque é onde eu vou negociar e vou fazer essa coisa acontecer, esse crescimento que eu quero fazer. E as ações colaborativas, como é que eu vou desenvolver essas ações para que o varejo não fique lá sempre esperando a indústria tomar essa iniciativa, mas que ele comece a entender que ele é protagonista dessa venda tanto quanto a gente. Mas a gente é quem precisa startar e mostrar isso lá dentro do varejo, tá bom? Então, gente, para o varejo, o que é importante? É aumentar a penetração da categoria. Então, a gente conseguir aumentar a base de gente que compra, a gente está ajudando. Esse é o diálogo a ter com o varejo. É melhorar a frequência de compra. Eles estão comprando mais vezes quem está vindo comprar? E é o tamanho da compra. Aumentou o volume? E aí, gente, presta atenção, porque é o seguinte, esses três, não é cada canal que precisa de tudo. Cada cliente teu tem uma necessidade mais específica. E aí eu vou fazer uma estratégia para vender para cada um desses. É super importante eu ver como é que eu vou negociar e botar no meu modelo de negociação esse discurso de aumentar, eu vou aumentar a tua base, eu vou gerar mais recompra e eu vou aumentar o volume de compra. Os que me perguntaram, tanto o Marcos quanto o Thaís, esse discurso para vocês venderem, ele é fundamental. Vocês precisam trazer isso para o discurso olhando os teus clientes, dentro daquela matriz que eu dei palestra para vocês, e eu mostrei uma matriz que é o seguinte, volume versus nível de colaboração. Escolhe o quadrante dos que compram um bom volume, tem um nível de colaboração, para ajudar eles a construir cases em cima disso, para vocês contarem para os outros que compram muito, mas que têm uma dificuldade maior para negociar. Esses que já têm uma dificuldade maior para negociar, pensa que o que vocês precisam ajudar eles a vender, na categoria que vocês vendem. Eles precisam aumentar a base de quem vai comprar medicamento lá dentro? Eles precisam aumentar a base de quem vai comprar ração premium lá dentro? Eles precisam aumentar quem compra mais vezes? Então, é aqui que vocês vão basear a sua estratégia no seu planejamento para separar qual é o discurso e como é que vocês vão conversar adequadamente com cada um deles. A gente vai falar depois mais por celular, tá bom? E meu último slide é o seguinte. Em 2016, para dar um exemplo do que é desenvolvimento de uma categoria, o crescimento de venda foi feito uma ação de gestão por categoria com o Super Mufato, se eu não me engano. Foi com o Super Mufato, né? Deixa eu ver aqui, mas tá aí na cara do gol, Deus é Pai, Super Mufato, tá aqui. Foi feita uma ação com o Super Mufato para ampliar a visibilidade das subcategorias, para vender os petiscos, para vender a alimentação úmida, aqueles sachêzinhos e as latas, e ajudar a alavancar o sortimento de pet. Por quê, gente? Porque o sortimento de pet ficou focado somente em volume. E aí a guerra de preço dos grandes, o que fez com a venda de pet dentro desse tipo de varejo de autosserviço? Caiu. Porque caiu o valor. O volume estava vendendo, mas o valor caiu. Todo mundo se atirou no pé, na cabeça com essa história. Então, para voltar a falar disso, lá em 2004, a Purina criou todo um trabalho de selling history, desenvolvendo toda uma estratégia incrível de encantamento para fazer vender, focada em cima daqueles pilares que a gente falou ali. Em qual canal que eu tenho que aumentar volume? Em qual canal que eu vou aumentar a frequência? Em qual canal que eu vou aumentar a minha penetração, a minha base? Então, dentro disso, é uma estratégia aqui de gestão por categoria como fato, aumentou em 100% o crescimento da venda de petisco, cães e gatos, com uma arrumação, com uma estratégia de folheteria, de encantamento, com crescimento na venda de produto pet, com 10% de crescimento na venda de úmido, com uma redução de ruptura de 5%. Então, isso é o quê? Um desejo nosso de chegar no varejo e falar, nós viemos desenvolver a categoria. E, logicamente, que quando você é o parceiro, você ganha uma visibilidade incrível, oportunidades incríveis dentro do ponto de venda. O que a gente sabe, o que a gente vai trabalhar com vocês, step by step, para mudar cultura é processo, é contínuo.
é hábito, é reconhecimento, é envolvimento de remuneração. Não adianta eu chegar e fazer um dia, depois eu for lá e não olho mais e não faço mais. Você vai dentro do ponto de venda, o vendedor vai no ponto de venda, gente, ele faz uma arrumação, 2 vezes, 3 vezes, quando chega a quarta já está arrumado. Sabe por quê? Porque todo mundo que trabalha ali entendeu que ele mete a mão e ajuda ele a fazer. Isso é inevitável. E respeita esse profissional muito mais. Porque fala, cara, esse cara quer fazer a minha venda acontecer. E isso é fundamental. Então, é muito importante entender que eu tenho que gerar engajamento, que eu tenho que ter coerência, prática, relevância e sucesso. É isso que eu queria falar para vocês. Eu quero agradecer muitíssimo. Tem alguma pergunta? Alguma coisa? Eu vou aqui rapidamente só falar para vocês o seguinte, gente, ó, vamos lá. Marcos Vinícius, eu dei algumas dicas e eu vou falar a mesma coisa para a Thaís da necessidade do crescimento. Gente, primeira coisa que é fundamental, a gente não vai atacar todos os clientes. A gente tem que pegar os nossos clientes, olhar lá dentro do nosso planejamento e ver quem é capaz de desenvolver uma parceria já imediata com a gente. Porque esses caras vão virar a nossa referência. Sejam eles lá daquela curva de grande volume, sejam eles lá aqueles que nem compram tanto, mas são parceiros. Então, eles aqui nos vão ajudar a contar as nossas histórias. E aí eu vou primeiro fazer um trabalho com eles dentro da minha curva. Outra coisa, quanto vocês têm de desconto? Quanto vocês têm de bonificação? Então, olha só, pega essa desconto, essa bonificação e prepara para esses clientes, para você levar uma ação de sellout. Olha, a gente vai fazer um incentivo aqui, fazendo ação, em 3 meses a gente vai dar um tablet para a equipe comercial. Por quê? A apresentação de slide parou? Não, já voltei, eu estou aqui. Para eu voltar para a tela? O Fred está querendo me ver aqui toda no plano, tá, gente? Então, peraí que eu vou me botar aqui no plano para vocês, porque é ele que sabe mais do que eu. É aqui, né, Fred? Então, vamos lá. Isso. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos pensar numa coisa que é muito importante, pessoal, que é isso que eu estava falando para vocês. Eu preciso elencar lá quem é que eu vou desenvolver essa parceria, pegar o quanto eu tenho de dinheiro de bonificação, pegar o quanto eu tenho de dinheiro de desconto e fazer uma ação com isso. Simone, o cara está acostumado a ter desconto. Claro que ele está acostumado, ele não vai abrir mão desse desconto fácil, não. Então, você vai deixar um pouquinho de desconto e o outro pouquinho, você vai propor uma ação para ele. E uma ação, aí é que vem aquela história. O que cada cliente precisa? Você melhor do que ninguém conhece teu cliente. Esse cliente precisa trazer gente para dentro do ponto de venda? Esse cliente está precisando girar o estoque dele que está parado? Esse cliente está precisando alavancar a categoria toda que ele vende pouco, quem entra lá dentro não compra. O que é que eu tenho que fazer com esse cliente para ele vender mais? E você vai montar alguma coisa em função do que ele precisa. Quando a gente no curso vai falar com o pessoal de gestão sobre isso, a gente faz uma coisa muito legal que é um checklist de PDV, onde tem umas perguntinhas que você vai se fazer e responder enquanto vendedor, para falar, cara, o problema do cara é esse aqui, eu já vou chegar com essa discussão com ele. Olha, eu vim aqui com essa ação, a gente vai fazer isso, vai incentivar assim, eu vou capacitar a galera, eu vou fazer uma exposição aqui para você bacana, porque a gente vai crescer X% aqui. Sabe quanto que essa categoria te dá de rentabilidade? É muito simples, você vê o preço que você vende para ele, o preço que ele vende, você sabe disso. Então, você vai montar um plano com esse discurso diferente. É o discurso de eu é quem faço você vender, e mais do que isso, o meu negócio é te dar dinheiro. Você só vai ganhar muito dinheiro se eu te ajudar a vender. Então, eu quero que você ganhe dinheiro, porque eu também só vou ganhar dinheiro se você vender. Então, você vai desenhar isso para os principais e vai atacar dentro dessa curva que eu falei para vocês. Aí eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo Nunes. Eduardo, eu preciso de mais informações. Você falou muito pouco. Eu não consigo aqui abranger e discutir sobre isso. Então, me fale melhor, me passe seu telefone que eu vou te responder por zap. Marcelo, você está na realidade de publicidade. Marcelo vende publicidade. Então, a gente precisa pensar o seguinte, Marcelo, se você nessas praças não consegue, não é conhecido nessas praças, você precisa contar histórias nessas praças. Você precisa de ter uma estratégia de atendimento, de entrada, de parceria, para entrar mais fácil dentro dessas praças, para contar a história do seu case, do seu produto nessas praças e fazer a sua venda nessas praças.
Algumas pessoas perguntaram, peraí, primeiro eu vou responder esses daqui, ó. Primeiro os que pegaram o negócio lá e vieram para o desafio. Larissa, você tem que ter dados e criar cases. Os cases é que fazem o rollout. Quanto mais cases eu tenho para contar, e equipe comercial, essa é uma das ferramentas que eu vou falar. Eu tenho que criar o quê? Um link com todo mundo, um zap, onde todo mundo vai botando case, para cada dia dar um argumento mais legal para a equipe comercial usar lá na hora que está conversando com o seu varejo. Então, de vez de ficar falando de mulher, de futebol, de alegria, de bababá com o seu varejista, fala de negócio, fala de ganhar dinheiro, porque eles com certeza vão adorar você vir com essa abordagem comercial. Isso eu estou falando para geral, tá, Larissa? Não é para você, não. Mas, Larissa, o que é importante é você criar cases, tá? Eu nem sei o seu segmento, o seu negócio, mas eu sei que isso é fundamental. Ricardo, promover conteúdo, fundamental. Cases, parcerias com pequenos que vão ajudar a virar case. O Ricardo, ele quer virar consultor. Então, para virar consultor, você tem que promover conteúdo. Você vai para a mídia e começa a mostrar o quanto você sabe, o quanto você faz, planilha, link, história, vai mostrando e vai criando parcerias para conseguir entrar dentro das empresas, fazer uma pequena história e uma outra, gerando valor. E é assim que você vai conseguir expandir o teu negócio de consultor. Catiane, muito bem, 100 mil perguntas. Vamos lá, pergunta 1. Dependendo do produto e da marca, a primeira coisa que eu vou falar para você é que muda tudo a minha resposta, dependendo do produto e da marca que você trabalha. Mas, inevitavelmente, depende do canal que você vai vender. E depende como é que eu vou ativar esse shopper dentro do percurso de compra desse canal. Então, isso é fundamental. Pergunta 2, como é que eu vou trazer ROI? Ah, muito legal. Eu vou mostrar para vocês isso porque é uma explicação matemática, é muito simples. Mas eu posso dizer uma coisa aqui agora. Você quer ver a efetividade da sua comunicação no PDV? Você faz uma contagem pura e simples. Você para lá 1 hora, marca quinta-feira, de 6 às 7 da noite, horário de fluxo. Para na frente da gôndola com uma planilha de Excel que tem 4 colunas, eu vou dar isso para vocês. Onde você vê quantas pessoas passam, quantas param, quantas olham, quantas compram. Quinta coluna, o que compra. E aí você vai fazer essa contagem, uma coisa muito simples, eu vou ensinar para vocês. E você vai ver o que acontece ali com aquela gôndola, sem comunicação e sem arrumação. Depois você vai no dia seguinte, naquele mesmo horário, e você para ali 1 hora, com a mesma planilha, e você arruma a gôndola. E você comunica na gôndola, você bota um cartaz, você faz qualquer coisa no terminal, e você refaz aquilo ali. É muito simples, você vai ficar boquiaberta. Eu vou contar um case para vocês, que é o seguinte, amanhã, inclusive, eu vou gravar esse vídeo, Fred, dizendo o seguinte, vocês sabem como é que Coca-Cola alavancou 37% de venda de aquários na geladeira de padarias do Rio de Janeiro, um teste que a gente fez? 37% de venda de aquários, que era um produto que tinha muito problema para vender, colocando simplesmente um adesivo que ocupava metade da geladeira de metade da garrafa de aquários. Aquilo ali fazia quando as pessoas iam pegar o produto, olhava aquários e elas falavam, vou comprar aquários. Então, é disso, a gente vai falar muito de ativação de PDV. E vai mostrar estratégias de merchan para fazer isso acontecer. E você tem sim que mensurar, porque também tem outras perguntas de como é, Simone, que na minha empresa eu vou fazer valorizar o meu trabalho. É através dos cases que você vai construir e dos dados que você vai mostrar. Se não me engano, foi isso que a Larissa me perguntou. Larissa, construa cases e mostre resultados. É assim que você vai mostrar dentro da tua empresa o teu valor. É super importante isso, tá bom? E a outra pergunta da Catiane foi como é que eu vou conhecer o shopping? Eu já abri falando disso hoje, você tem que fazer pesquisa. Luciano Alves, tá por aí o Luciano Alves? Olha aí, Fred, se ele vai responder, porque ele eu amo de braçada falar da pergunta dele. O Luciano perguntou para mim como é que ele vai trabalhar com canal indireto. O desafio dele é esse. Pois eu amo o desafio e eu tenho cases incríveis e histórias incríveis para contar de canal indireto. A gente vai falar disso maravilhosamente bem. Desde o tipo de relatório, como é que eu ativo o representante comercial, como é que a gente ajuda o distribuidor, quando a gente é vendedor distribuidor, a criar um modelo de gestão, de excelência de execução, a gente vai nadar de braçada falando do canal indireto, tá bom? Muito bacana. E um outro que é o John, que disse assim, ele precisa crescer rapidinho.
Muito bem, maravilhoso. Primeiro, eu preciso entender qual é o seu produto e sua marca. Quais são os canais, você vai ter que entender que você vai atirar mais rápido e botar a tua energia para crescer. E como é que você vai segmentar essas lojas para fazer uma energia, porque, volto a falar, ninguém tem promotor para tudo, ninguém é bom em tudo, então a gente tem que direcionar nossa estratégia para fazer as coisas acontecerem. Então, para responder isso, John, a gente precisa falar disso. As outras perguntas todas, vocês vão me passar o telefone de vocês, o Fred vai anotar o zap, já anotou aí, e eu vou responder por zap, que aí fica mais fácil, mais direto, e eu adoro fazer isso e adoro ajudar. Gente, tomara que vocês possam fazer os cursos. Quem não puder um dia ou outro, vai ficar a aula gravada lá. A gente vai bater bola. Eu vou dar um coach quase pessoal, o número é pequeno, eu não vou falar com muita gente, senão não existe eu conseguir fazer isso, mas a verdade é o seguinte, vamos fazer um 2019 arrebentando de vender sellout. Essa é a nossa estratégia e é assim que a gente vai vencer esse ano aí, tá bom? Muitíssimo obrigado para todo mundo. Vocês gostaram? O que vocês estão achando do feedback? Como é que vocês estão achando? Adoro feedback. Acho que a gente só cresce na vida com feedback. Acho que feedback é para engrandecer. Então, agradeço todas as dicas, tudo que vocês têm a dizer e a trazer. E a gente vai conseguir aprofundar melhor quando pegar isso tudo que a gente falou e focar mais especificamente, mostrando, inclusive, alguns cases construídos. Tá bom? Muitíssimo obrigado para todo mundo. Agora vamos para a alegria, vamos jantar, comemorar, fazer tudo que a gente tem que fazer. Acabei de chegar de São Paulo, acabei de chegar de uma reunião incrível, acabei de construir um workshop ontem com uma equipe incrível, um negócio super bacana de Selling Story que a gente está construindo e que vocês vão saber em breve. Quando isso começar a rodar, virar um grande case, a gente vai trazer a indústria aqui para contar para vocês, se Deus quiser, tá bom? Um abração, pessoal. Posso desligar, Fred? Então, muito obrigada, pessoal.